para a gente começar. Eh, mas enfim, tudo bem? Meu nome é Franci, eu sou diretora, vice-diretora de admissões da Universidade de Salem, mas tenho mais de uma década trabalhando com admissão de faculdades. Já trabalhei em várias faculdades aqui no estado de Massachusetts. E estou hoje aqui para a gente ter o nosso seminário sobre admissões de faculdades. Então, esse seminário é proporcionado pela MIFA. Vou explicar o que que é a MIFA, mas só para dar falar sobre o que vai acontecer hoje. A gente vai ter aproximadamente 1 hora de apresentação do seminário. Vai ter oportunidade para vocês fazerem perguntas também no final, mas se você tiver alguma pergunta enquanto eu estou fazendo a apresentação, pode colocar no Q&A ali, que eu já vou mostrar para vocês como funcionam os controles do seminário, mas pode colocar nas suas perguntas. Talvez algumas dessas perguntas vão ser respondidas durante a apresentação, mas se não, no final, eu prometo responder todas elas, eh, e não deixar ninguém embora sem ter suas perguntas respondidas, tá? Então, só para lembrar que como participar do nosso webinar hoje, você tem as configurações de áudio, o recurso de bate-papo está desativado. Então, se você quiser comunicar, fazer a sua pergunta, você vai usar o outro recurso, que é o de Q&A. E se você quiser legendas em tempo real, você pode clicar ali no Live Transcript, e se precisar sair do webinar mais cedo, só usar o botão de saída para terminar a sua participação aqui hoje. Então, vamos começar. Como eu falei, esse seminário de hoje é patrocinado pela MIFA. A MIFA é a Massachusetts Educational Financial Authority, então é a autoridade de educação, de autoridade de finança educacional do estado de Massachusetts. É uma organização que foi criada com a missão de servir, né, as famílias aqui de Massachusetts, ajudar nossas famílias a planejar, fazer todo o planejamento de universidade, e também custear, aprender como planejar, economizar e custear a ingressão de seus filhos na faculdade. É uma organização que existe desde 1982, que tem um trabalho maravilhoso disponível, vários recursos disponíveis para ajudar nesse processo de admissão da faculdade. Então, só para cobrir, os temas que a gente vai cobrir hoje são as tendências atuais do mercado, como fazer, né, explicar mais sobre esse processo de compilar a sua lista de faculdades, visitas a universidades, todo o processo de candidatura e também o auxílio financeiro e os recursos gratuitos que existem por aí para te ajudar nesse processo todo, que pode ser um processo bem complicado. Então, a gente vai começar falando sobre as tendências, né, hoje no mundo de admissões. É, cada vez mais e mais os alunos estão se candidatando a mais universidades, né? Esse processo está começando mais cedo. Então, o seminário de hoje ele é adicionado mais para os alunos que são seniors, né, que estão no seu último ano, ou são juniors e entrando agora no seu último ano de faculdade, porém, acho que se aplica para todo mundo, para começar a pensar nesses temas. Mas mais e mais você vê alunos se candidatando em várias instituições, né, com listas enormes. Também a gente vai falar hoje sobre o fator do interesse demonstrado, que é um fator que às vezes pesa muito dependendo da universidade que você está se candidatando, né, e dependendo também do curso que você está querendo se matricular. Então, por exemplo, alunos que estão pensando em cursar programas que têm uma alta seletividade, por exemplo, enfermagem. Enfermagem é sempre um curso que é bem competitivo, que tem poucas vagas, né, dependendo da escola, então tem prazos diferentes, etc. Então é importante lembrar desses detalhes na hora de compilar sua lista, na hora de pesquisar quais universidades você vai aplicar. São todos fatores que você tem que considerar. Como eu falei, né, os estudantes estão aplicando para mais escolas. Em média, hoje em dia, você tem estudantes com listas de 9 a mais escolas, né? Isso também vai depender do, da competitividade dessas universidades. Eu vou explicar isso um pouco mais tarde, mas, por exemplo, se a sua lista tem muitas escolas que fazem parte daquele grupo ultra seletivo, né, das Ivy Leagues, que são as faculdades mais bem requisitadas, são mesmo assim o topo, né? Se você tem ou escolas muito competitivas, de alto padrão, então acaba que essa lista fica maior ainda. Então, outras coisas que você tem que considerar nesse processo todo é o custo também, né? E com esses fatores todos, com os alunos cada vez se candidatando a mais instituições, fica cada vez mais difícil
para nós, que trabalhamos na área de admissão, montar a nossa classe, né? Determinar quem que a gente vai aceitar, quais são os alunos que vão ser aceitos na universidade. Então, é aí que esses outros fatores que a gente vai falar hoje, por exemplo, a sua presença nas redes sociais, o seu interesse demonstrado com a escola, a sua interação com as faculdades e o seu processo de candidatura, tudo isso, como isso tem um impacto na sua candidatura para a universidade, né? Porque muitas das faculdades que você, não todas, mas muitas, levam todos esses fatores em consideração, né? Então, suas visitas, a sua interação que você tem com os conselheiros de admissão numa feira universitária, numa visita ao campus, uma ligação, um e-mail que você envia, você ou os pais mesmo enviam, né? E hoje em dia também é bom lembrar que as universidades têm sistemas muito robustos de interação com clientes, né? Que a gente chama de guardar toda essa informação. Então, a gente tem como acessar todos esses contatos de modos diferentes com o aluno e usar isso, né, no processo de admissão. Então, por exemplo, os dados da ANECAC, que é a Associação Nacional de Conselheiros de Admissão, fala que quase 17% das universidades olham esse interesse demonstrado como um fator muito importante ou bem considerável no processo de admissão. E mais de 30% consideram isso um fator moderado. Então, assim, pesa sim, dependendo da universidade que você está aplicando. E é bom lembrar que esse interesse demonstrado, essas interações que você tem com a universidade, que isso venha do aluno, não dos pais, né? A gente até tem um termo que a gente gosta de usar, que a gente chama de pais helicópteros, que é aqueles que ficam sempre sobrevoando sobre seus filhos, né? Que é aquele que a mãe que liga em vez do filho para perguntar como foi a aplicação, que preenche os papéis por eles, etc. Então, isso às vezes pode até atrapalhar nesse processo todo, né? Porque a gente vê esse processo esse início, né, da caminhada no processo de admissão como uma oportunidade para o aluno mostrar a sua independência, a sua maturidade, a sua capacidade, né, de fazer todos esses passos sozinho. Então, às vezes, os pais ficam meio que tomam conta desse processo, pode até atrapalhar, né? Ou a gente, como eu falei, as universidades têm sistemas bem sofisticados para logar todas as interações. Então, se a gente tem, né, aqueles pais que talvez ligam demais ou tentam tomar a frente, às vezes assim acaba prejudicando o aluno. Então, é algo que você também tem que considerar. E os últimos pontos aqui, falando sobre as faculdades que agora não estão mais requerendo, né, os testes padrões, como esse ACT e SAT, que são os exames que antigamente eram requisitos por quase todas as universidades. Hoje em dia, menos faculdades estão completamente opcionais ou não requerem mais esses testes, mas isso tem gerado, então, um peso maior em outros fatores do processo seletivo das universidades e listas de espera mais longas, né? Então, coisas que a gente tem que manter em mente, lembrar é, na hora de considerar todos esses fatores do processo seletivo. Então, a gente vai, então, falar sobre esse processo todo de começar o seu processo seletivo da universidade, montar a sua lista. Porque o primeiro passo, antes de qualquer coisa, antes de você fazer uma aplicação, é você montar a sua lista de universidades, né? Então, aqui a MIFA tem uma planilha que você pode usar gratuita usando esse link aqui, que é como se fosse para você gerenciar todas as faculdades. A gente vai falar mais tarde sobre todo o processo seletivo, os prazos diferentes, os requisitos diferentes que variam muito de escola para escola. Então, é bom você ter algum tipo de planilha, algum jeito de se organizar. Porque cada faculdade vai ter algo diferente, né? Então é bom você sempre ficar muito organizado e ter o seu próprio sistema para organizar as suas candidaturas, os prazos, tipo de aplicação, taxas, enfim, todo o processo. Então, tendo a sua planilha, seja lá qual for, use essa disponível da MIFA. O seu próximo passo é começar a sua pesquisa, né?
entender melhor quais são as universidades que se encaixam nos seus, né, nos seus objetivos acadêmicos, objetivos de carreira. Então, fazer uma pesquisa bem aprofundada em todas as universidades, assim, porque existem milhares de instituições de todos os tamanhos, de todos os tipos, então é muita coisa mesmo. Então, aqui você tem alguns recursos que vão te ajudar a fazer essa pesquisa. Então, você tem que escolher, você tem que focar em universidades que vão ser a melhor opção para as necessidades do seu aluno, do seu filho, da pessoa que você está ajudando, que vai ingressar nesse, nesse caminho. Então, você vai buscar informações sobre admissão, sobre os aspectos acadêmicos, sobre os custos, né? Entender melhor o quanto que vai custar, qual é a média de endividamento estudantil. Isso combina com o que, né, com o que a família planejou para pagar. é, o preço líquido médio também é muito importante entender o índice de conclusão e o salário dos alunos, né? Que o College Scorecard te ajuda a fazer isso. Porque entender, eu vou gastar X, eu vou ter talvez em média X de dívidas, mas né, a projeção do salário que eu vou ter saindo da faculdade é tanto. Será que isso combina? Também entender se isso é uma boa, se é uma boa, é, se essa faculdade faz sentido para os seus projetos acadêmicos. Tem o curso que eu estou procurando, né? Ou, eu não tenho certeza ainda que eu quero estudar, mas eu quero talvez uma faculdade na área de ciências. Então, essa faculdade oferece bastantes cursos na área de ciência que eu posso, então, descobrir qual é o meu, né, qual é o meu nicho. Então, tudo isso você tem que olhar. E também olhar outros pontos de dados. Quando você está fazendo essa pesquisa sobre o perfil de cada universidade, entender eh, os aspectos acadêmicos, as candidaturas, o, é compatível com o meu currículo, né? Porque se você tem uma média X e essa média é abaixo do que talvez uma universidade está procurando para os seus candidatos, não vai ser, né? Não vai ser um match legal. Então, assim, usar essa informação que tem por aí, usando esse recurso que você vê na tela, para começar a pensar na sua lista, né? É muito importante você olhar e comparar em todas as universidades que você está considerando essas médias de notas, médias da pontuação dos testes, a média de aceitação, né? Qual é a porcentagem de alunos que aplicam para essa escola que são aceitos todo ano? Isso vai variar muito de escola para escola. Isso, né, é o que a gente considera a seletividade de cada universidade. E mais importante, qual é o perfil da última classe que foi aceita nessa universidade? Essa informação está toda na internet, você pode procurar, você vai achar usando esses sites ou mesmo no site da universidade para te dizer, né? Então isso vai te dar uma ideia do que eles estão procurando, qual é o perfil do estudante daquela universidade e se isso faz sentido para você, se você se encaixa nesse perfil ou se talvez vai ser um pouco mais difícil, né? É, e depois que você começar essa lista inicial, é interessante que o aluno comece a desenvolver essa relação com as universidades que estão na lista. Então, o que que é isso? É entrar em contato com o escritório de admissões, é talvez fazer uma visita na universidade, se possível, ou se um representante da universidade está visitando a sua escola, que você vá nessa visita, converse com ele, te faça perguntas, né? Mostre interesse. No slide anterior a gente falou sobre interesse demonstrado, é isso, essa interação que você tem com a universidade, porque, como eu falei, algumas dessas universidades, isso pesa bastante, né? E é importante também que quando você está fazendo a sua pesquisa e está desenvolvendo a sua lista de universidades, que você não foque só nos acadêmicos. Claro que é muito importante você ir para uma universidade, estudar numa escola que tenha o seu curso, mas a sua experiência no geral naquela universidade vai ser muito além do que só o que você faz dentro da sala de aula. Sim, é muito importante que tenha o seu curso, que você, né, vai se graduar no que você está buscando, mas também aquelas atividades extracurriculares, seja clubes, organizações, ou talvez oportunidades de fazer estágios, de ter exposição maior para a área que você está estudando. Então, tudo isso é muito importante para te ajudar a não só determinar se essa universidade tem um ambiente que combina com você, mas também te ajudar no processo de transição, porque as pesquisas mostram que uma das razões número um
para alunos não regressar no segundo ano de faculdade ou desistir no meio do caminho, é essa sensação de pertencer àquela comunidade, de conseguir se adequar naquela comunidade. Então, você tendo atividades, clubes, organizações que você possa fazer amizades, que você possa se enturmar mais ligeiro quando você chegar na faculdade, isso vai te ajudar não só no seu bem-estar físico, mental, mas também vai te ajudar a criar uma comunidade na universidade e fazer com que, muitas vezes isso faz com que o aluno se dê melhor, que consiga ter notas melhores, que consiga um empenho maior, um desempenho maior na escola. Então é muito importante olhar essa informação sobre as universidades que você está considerando também. É, então tudo isso, como eu disse, mais uma vez, usem os recursos que estão na sua tela, que vai te ajudar bastante nesse processo inicial, né, de montar a sua lista universitária. Então, outros fatores que você tem que considerar na hora que você está montando a sua lista. O porte e a localização da universidade, da escola, né? Você quer como eu falei, existem universidades de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Então, você quer um lugar urbano, suburbano, pequeno, médio, grande, né? Tudo isso são fatores diferentes e isso é muito individual do estudante, aonde você se sente confortável. É, as áreas, aptidão acadêmica, as áreas de concentração dos estudos, né? O- Essa faculdade oferece o que eu estou procurando, eu vou poder estudar aquela área, né? Me especializar no que eu queria, enfim. É compatível com as minhas metas. O estilo de aprendizado, né? Como é estruturadas as salas de aula nessa universidade? São pequenas, são grandes, são seminários, são discussões, enfim. Cada universidade tem os tipos diferentes. A cultura do campus, né? Mais uma vez, é uma universidade grande que foca muito nos esportes ou foca em outras áreas, tem bastante diversidade no corpo estudantil, coisas que você tem que pesquisar bastante. É uma coisa que talvez a cultura do campus você vai descobrir bastante visitando aquela universidade, caminhando pelo campus, entendendo quem são os alunos, o que que eles fazem, né? E vendo se isso tem a ver com você, se você se adequada nessa cultura. As atividades, como eu falei antes, programas de estudos exteriores, isso é uma pergunta que a gente recebe bastante. Eu trabalho, como eu falei, há 10 anos nisso, visito todas as high schools praticamente do estado e fora do estado também, converso com muitos alunos na high school e muitos deles querem saber se há oportunidade de estudar no exterior enquanto eles não estão cursando a faculdade, como é que isso funciona, se isso é possível. Então, se é algo que o seu aluno está buscando também, é importante, né, olhar se essa é uma opção que é oferecida através da universidade que você está considerando, como funciona, quais são os países, etc. O serviço de carreira e estágio, isso também é uma pergunta muito importante, tanto vem dos alunos como também dos pais, né, que querem saber, e aí, o que que a gente vai ter uma preparação maior para o meu filho, ele vai conseguir um trabalho depois que ele se formar? Então é importante entender o que que cada universidade, o que que cada faculdade está oferecendo nesse setor. Então, por exemplo, onde eu trabalho hoje, a gente tem um escritório de serviços de carreira e estágio que ajuda tanto os alunos atuais a achar estágios nas áreas que eles estão estudando para ter aquele aprendizado, né, em tempo real, como também oferece ajuda muito além disso, ajuda para desenvolver o currículo, se a pessoa não tem um currículo, ajuda para a preparação de uma entrevista. Então, se o aluno tem uma entrevista de trabalho e precisa que alguém faça uma entrevista com eles, que ajudem eles a entender como se portar numa entrevista, o que falar, como falar, ou até mesmo como se vestir. A gente tem até um closet, que a gente chama de career closet, um closet de carreiras, que se o aluno tem uma entrevista de trabalho, ele não tem um terno para usar naquela entrevista, ele pode ir gratuitamente pegar um terno lá nesse escritório. Então, é muito importante entender também qual é o tipo de apoio que a universidade oferece para o aluno enquanto ele está na universidade e depois, quando ele já se formar, para entrar no mercado de trabalho, né? E acessibilidade financeira, claro, a gente não pode esquecer que a universidade, que o estudo é um investimento muito grande aqui nos Estados Unidos, então a gente tem que lembrar, né, as finanças, claro, pesam bastante na hora de fazer essa decisão, então é importante entender que tipo de assistência financeira existe em cada uma dessas universidades que vocês estão pesquisando, porque varia muito, né? E lembrar também que eh, você sempre vai ter o que a gente chama de sticker price, que é o preço, né, máximo possível, e depois, dependendo do tipo de acessibilidade financeira, dependendo da assistência financeira que aquela universidade oferecer,
às vezes vai ser muito menor o seu custo para cursar naquela universidade. Então, entender qual é o tipo de assistência que é oferecida, quais são os tipos de empréstimos, de bolsas oferecidas, se é por mérito, se é, enfim, entender tudo isso a hora que você começa a desenvolver sua lista. Depois que você já tiver algumas listas, que você tiver naquele processo, você tem uma ideia qual é o tipo de campus, ou se você quer conhecer mais os tipos de universidades diferentes, é a hora de fazer as visitas. Então, lembrar que existem dois tipos de visita, tanto as formais como as informais, num campus. Eh, lembrando que, quando você faz uma visita formal a uma universidade, é como se você estivesse comprando um carro, né? Você não compra um carro sem fazer um test drive, sem ir no dealership, sem conversar com o cara que está te vendendo o carro. Ele vai te falar sobre todas as coisas do carro, mostrar, todo limpinho, bonitinho. Então, é bem parecido esse processo. Você vai visitar a universidade, eles né, vão te mostrar os prédios mais bonitos, as salas de aulas mais bonitas, te mostrar tudo que é melhor da universidade. Quando você estiver fazendo essas visitas formais, é interessante que você tenha algumas perguntas em mente, porque normalmente essas visitas, esses tours que a gente fala são feitos por um aluno que é contratado da universidade para te levar no campus e te mostrar tudo. Então, é interessante, durante essa visita, perguntar: você estuda aqui? O que que você gosta mais? O que que você gosta menos? Sabe, interagir com aquele aluno, que é um aluno atual da universidade, e eles vão, maioria das vezes, te falar a real, né? Te responder com honestidade, né? Ah, como é que é a alimentação aqui, a moradia e tal. Você vai ter a oportunidade, muitas vezes, nessas visitas, de ver a moradia, de entender melhor a universidade, o que que a universidade oferece, né? Entender quais são os escritórios, o ambiente e tal. Além disso, é importante lembrar que os campos de universidade são ambientes abertos. Então, assim, você tem acesso a visitar a qualquer hora. Você pode pegar o carro hoje e dar uma volta num campus qualquer, né? Quem de nós aqui já não foi, pegou um trem e foi para Cambridge visitar a Harvard? Você pode sair do trem e sair andando pelo campus. Então, é, é muito bom você, se você tiver a oportunidade, de você pegar o carro, dar um passeio no final de semana e visitar o máximo de instituições possíveis que estão na sua lista para você entender melhor qual é o ambiente, qual é a cultura, qual é o tamanho da universidade, porque são muito diferentes. E a gente tem muita sorte de morar aqui em Massachusetts, onde você tem vários tipos de universidades, de todos os tamanhos, universidades muito diversas, muito próximo, né? Você pode pegar o carro e um dia visitar a universidade de todos os tamanhos, públicas, privadas, community colleges, rural, urbano, então, assim, é importante que você aproveite essa oportunidade de visitar todos esses tipos de universidades diferentes para entender, porque às vezes é só você pisar no campus mesmo para entender se aquilo faz sentido para você ou não, porque às vezes você tem uma ideia de, eu quero estudar numa universidade enorme, muito urbana, e daí você vai visitar e você chega assim, não, peraí, isso não é para mim. Então é muito importante que você, né, tire o tempo para fazer isso. E é uma oportunidade muito boa para os pais poderem apoiar seus filhos, seus alunos nessa jornada de você poder, né, visitar essas instituições, de você conversar depois, entender, e aí, como é que você sentiu, entender qual foi o feeling de visitar esses campos. É, se por um acaso você tem uma instituição na sua lista que é muito longe, que você não possa visitá-la, então, tente procurar uma instituição parecida que seja ao seu alcance. Então, por exemplo, digamos que você está considerando uma universidade jesuíta no outro lado do país, que você não tem como pegar um avião e ir lá. Então, quem sabe a Boston College seria uma outra opção para você visitar, que é aqui perto, que é também uma universidade jesuíta. Ou, por exemplo, você quer uma universidade grande, urbana, e você não tem como ir lá. Boston University é uma universidade muito grande, urbana, então você pode ir lá e ter uma ideia de como seria um campus, né? É importante lembrar também que algumas faculdades, ou muitas, têm programas de fly-in, que seria um programa que eles pagam a sua visita, pagam o custo da sua viagem de avião para visitá-las. Porém, normalmente esses programas são específicos para algum tipo de população, algum tipo de aluno que eles estão buscando, mas vale a pena pesquisar se você talvez se encaixar nesses padrões, né? É, e, por último, se você não conseguir nenhum
né, não tem como, não tem acesso ao carro, não tem como visitar nenhuma das escolas que você está considerando, muitas universidades hoje em dia oferecem tours online, que é uma boa opção para você entender melhor qual é o tamanho né, o tamanho do campus. Você consegue ter muita informação fazendo esses tours virtuais também. Tem uns que são muito sofisticados, que você pode fazer todo um passeio pela universidade, assim, super, super moderno, e vai te dar uma ideia de como seria aquela instituição. É, outra maneira de ter contato com a universidade, mas também descobrir mais sobre o que a universidade oferece, se faz sentido, né, se é um bom lugar para você, é indo nas feiras universitárias. É uma maneira ótima de aprender muito sobre as universidades que você está considerando que estão na sua lista. Muitas vezes, né, algumas dessas feiras universitárias podem ser um pouco intensas, muita gente. Então, é sempre bom, se você tiver a oportunidade, de você revisar aquela lista de universidades que estão participando da feira antes da feira começar, para você ter um plano de ataque, um plano de ação. Principalmente se você sabe que talvez você não tenha muito tempo, ou se algumas das universidades que você quer conversar, que você quer ter contato, são universidades que são muito requisitadas, que vai ter uma fila grande. Então, é importante que você meio que tenha um plano, né, de ação antes de você visitar essa feira. Se tiver sessões de informações, é importante você ir, que elas são muito informativas. Por exemplo, algumas semanas atrás eu estava na Feira Nacional em Boston, tinham mais de 5.000 pessoas que foram nos 2 dias lá. A gente fez um workshop super legal sobre a redação, que faz parte da aplicação. Eu estava com mais 4 colegas de outras universidades aqui da região, e a gente fez uma sessão informativa super legal, explicando tudo isso. Então, assim, sempre tem muito conteúdo nessas feiras, então aproveite, porque tudo normalmente é de graça para os alunos. Se você tiver a oportunidade de ter uma reunião individualizada com as faculdades que você está considerando, se isso for oferecido, é uma boa pegada também, porque você vai, de novo, ter mais informações, entender melhor o que eles estão buscando, né, nos alunos que se candidatam para aquela universidade, o que você tem que fazer, quais são os seus próximos passos, e vai registrar um contato, né, com aquela universidade. Então, sempre bom você fazer isso. Se você, e muitas vezes as suas escolas também, né, algumas high school vão ter feiras nas suas escolas também, mas se a sua escola não oferece isso, então você pode ir nesses dois sites aí, a NACAC, que é a Associação Nacional de Conselheiros de Admissão, NACACfairs.org, ou NIACAC, que seria o braço regional aqui da Nova Inglaterra, que é a Associação Regional dos Conselheiros de Admissão. Então, essas duas organizações vão ter vários eventos, várias feiras grandes para você participar durante o ano, para entrar em contato com outras universidades e saber mais. Então, ambos são recursos ótimos para você começar esse processo todo. Então, depois de você visitar todas as escolas, você tem uma ideia né, de quais são as faculdades que você quer aplicar ou aonde você acha que você quer aplicar, então começa o processo de criação mesmo da sua lista. De organização, eu diria, dos critérios da sua lista. Então, todo aluno deve criar uma lista com essas três categorias: a provável, a possível e aquela que é o alcance. Então, a provável vai ser uma escola onde você provavelmente seria admitido. Então, assim, é uma universidade onde seus requisitos são, né, o seu currículo bate muito com o que eles estão procurando, você seria uma ótima pegada, você sabe que ali você ia ser aceito, tá certo? Então, é importante que, né, que nessa categoria aí, sejam escolas que você estaria feliz de estudar lá, que seriam escolas que você realmente se sentiria feliz. É, Mais uma vez, como eu falei anteriormente, quando você faz toda aquela pesquisa, olha o perfil de admissão de cada universidade, isso vai te ajudar a colocar as universidades que você escolheu nessas categorias, né? De provável, possível, alcance. Então, provável é aquela que você tem certeza absoluta que você seria aceito. Possível é aquela que você tá. É possível. Não é garantido, mas é provável que eu vá ser aceito. E aquelas que alcançam, aquelas que já é um pouco mais, né? Não é certo, que seria um pouco mais difícil, são talvez aquelas universidades que são mais seletivas, etc. Então, sempre tem uma pergunta sobre quantas escolas devem fazer parte dessa lista. Isso é uma decisão pessoal,
de cada família, de cada estudante, isso vai depender de várias coisas. É, é recomendado entre 5 a 8 escolas. Esse é o novo normal. A média nacional atual é mais ou menos 9 escolas. Os conselheiros nas escolas recomendam menos, né? Mas fica a critério de cada um. O importante, no final das contas, o importante é só inclua escolas na sua lista que são escolas realmente que você se vê participando, fazendo parte daquela universidade, que você se vê, né, se vê como um estudante lá. Não coloque uma escola na sua lista que você sabe que você nunca gostaria de se matricular. Outra coisa também que você tem que considerar é se a sua lista inclui muitas escolas que são de alto padrão, que têm taxas de admissão muito baixas, que fazem parte daquele grupo elite, né, das Ivy Leagues, então daí a sua lista tem que ser um pouco mais extensa, porque no geral essas escolas, elas caem nessa categoria de alcance para todo mundo. Né? Não importa o seu currículo, não importa o quanto você fez, essas escolas de alto padrão, elas são consideradas, né, um reach, um alcance ali para todo mundo, porque elas têm uma seletividade muito, muito baixa, uma taxa de admissão muito baixa, né? Então, são essas escolas que você tem menos de 50% de chance de admissão ou a competição é muito alta. Outra coisa a ser lembrado, antes de a gente passar para o próximo slide, é que as universidades não vão saber quantas escolas você aplicou, e isso não faz. eh, Elas não vão saber quantas aplicações, quantas candidaturas você fez. Eh, mas, enfim, essa lista vai depender de você, do seu critério, mas no final das contas é importante que você, né, escolha universidades que fazem sentido para os seus planos, para os seus objetivos acadêmicos, etc. Isso vai variar muito de aluno para aluno. É, Então, aqui a gente agora vai falar sobre os tipos de candidatura, né? Agora você fez sua pesquisa, você montou sua lista. Agora, o próximo passo é começar a pensar na sua candidatura e nas aplicações de cada uma dessas universidades. Então, é importante que aquela planilha que a gente falou no começo do seminário, que naquela planilha você tenha uma coluna que você coloca esses prazos, porque todos esses prazos vão ser diferentes. E tem muitas escolas que oferecem todos esses prazos que você vê na tela, né? Ou algumas que só tem alguns, mas enfim, a gente vai passar, vai falar sobre todos eles. Então você tem decisão normal. A decisão normal é justamente isso, né? Geralmente o prazo vai até o início de janeiro. Normalmente as aplicações vão abrir no final de agosto, um pouquinho antes do ano letivo. E aí, se a universidade funciona com prazo normal, decisão normal, né? Seria ali um prazo até janeiro. Você tem a ação e decisão antecipada. Então, eu quero focar bem nesses dois critérios aqui, porque tem algumas diferenças. Ah, a ação antecipada, early action, ela pode ser restrita ou não restrita. Então, o que que é isso? Então, isso envolve, na verdade, a ação antecipada e a decisão antecipada, elas envolvem você receber uma decisão mais cedo. Porém, a decisão antecipada, ela é vinculada com aquela universidade. Então, quando você aplica com decisão antecipada, quer dizer que você está, em outras palavras, você está dizendo que você, se você for aceita para aquela universidade, você vai se matricular lá. Então, você está se vinculando àquela universidade quando você faz decisão antecipada, que é early decision. Então, você está dizendo, se você me der a decisão antecipada, eu prometo que eu vou me matricular nessa universidade, independente de como seja meu pacote financeiro, independente de qualquer outra coisa. E daí você tem a ação antecipada. A ação antecipada ela pode ser restrita ou não restrita. Quando ela não restrita, quer dizer que você pode aplicar, é, fazer candidatura de ação antecipada em outras universidades também. Quando ela é restrita, quer dizer que você não pode, que você não vai, aplicar com ação antecipada em mais nenhuma universidade. É só aquela. É, e como eu falei, a decisão antecipada, ela te vincula àquela universidade. Então, você não vai poder mais aplicar com esse prazo de decisão antecipada para mais nenhuma universidade. Muitas vezes você vê estudantes que tentam sair desse compromisso,
né? Porque às vezes as finanças não dão certo, às vezes eles mudaram de ideia e fica bem complicado. Então, assim, a gente recomenda que você aplique com esse prazo de decisão antecipada somente quando você tem absoluta certeza que essa é a universidade que você quer se matricular mesmo, somente no caso da universidade estar assim, entre o top da sua lista. Fora isso, é melhor que você considere uma ação antecipada ou talvez uma decisão normal, dependendo da sua situação. Por exemplo, minhas notas não estavam tão boas ano passado. Eu acho que agora eu, né, estou no meu último ano de escola, eu estou tirando todos os As, a minha nota vai subir. Então, às vezes é melhor que você espere, aplique com decisão normal, que daí você vai poder usar as suas notas do primeiro semestre, né, do seu último ano ali e subir a sua média, do que você aplicar com ação antecipada, usando apenas as notas que você tem até o seu terceiro ano e talvez não tendo uma decisão favorável, né? E é importante lembrar também que, dependendo do caso, às vezes as universidades elas vão te empurrar para essa próxima fase. Então, por exemplo, você aplica com ação antecipada numa universidade e usando esse mesmo exemplo das notas, talvez o aluno não está com a média aonde a universidade queira ver a média do aluno, então às vezes a gente vai então te colocar naquela próxima categoria, a gente vai esperar suas notas para a decisão normal. Então a gente vai, né, colocar ali vai revisar a aplicação de novo naquela próxima oportunidade. Ah, é interessante também lembrar que esses programas de prazo antecipado normalmente têm taxas de aceitação mais altas. Por quê? Porque, como a gente falou antes sobre aquele interesse demonstrado, o fato de um aluno tomar o tempo de aplicar com uma decisão antecipada, uma ação antecipada, isso mostra que ele realmente está interessado em ingressar naquela universidade, né? Então, normalmente, muitas universidades elas favorecem mais aqueles alunos que aplicam primeiro nesses tipos de prazo, né? Então, por exemplo, só para dar um contexto a essa conversa, entre todas as universidades que oferecem decisão antecipada, é, a taxa de admissão normal é de 50%, mas quando você olha na decisão antecipada, você vê que sobe para 62%. Ou para as universidades que oferecem ação antecipada, as suas taxas, né, normais de aceitação são 64%, mas a taxa de aceitação para ação antecipada é 73%. Então você vê ali que tem uma diferença grande, né, nos dois casos, 10 pontos percentuais ali. Então, uma coisa a considerar, é mais um fator a se considerar também, né? Como eu falei, assim, tem várias nuances todo esse processo de candidatura, de faculdade, de seletiva. Então, mais uma coluna para sua planilha ali, quando você estiver fazendo a sua lista, é entender quais universidades você vai aplicar com ação antecipada, né, decisão normal. Aí também temos a admissão contínua. A admissão contínua são as universidades que vão aceitando aplicações até fechar o ano mesmo. Então, normalmente, a aplicação abre, as decisões começam a sair em novembro e vão até maio, até no final, né, no começo do verão, no final do ano letivo, é, vão, vão rolando até os programas encherem. Mas mesmo assim, tem universidades que oferecem admissão contínua, mas não é para todos os programas. Então, por exemplo, na Salem State University seria um exemplo onde o curso de enfermagem tem vagas limitadas, então a gente tem ação antecipada ou decisão normal para aquele curso. Todos os outros programas você tem admissão contínua, você pode aplicar qualquer hora para qualquer outro curso, mas enfermagem tem uma ação antecipada é, que que a gente manda, a gente tem um prazo de dia 15 de novembro, e a gente tem a decisão normal que tem um prazo de 15 de janeiro. 15 de janeiro, depois do 15 de janeiro, a gente não aceita nenhuma candidatura para enfermagem. A aplicação para aquele curso fecha, porém, todos os outros programas da universidade continuam abertos na admissão contínua. Então,
dependendo de qual curso você está buscando, é importante que você faça essas notas também, entenda quais são os prazos diferentes de cada universidade que você está aplicando, né? E dependendo do seu curso também. E daí você tem a admissão aberta, que são instituições, universidades, é, que aceitam todos os aplicantes que tenham um diploma de high school ou um equivalente, né? Então, aceitam a maioria dos alunos para quase todos os programas a qualquer momento. Um exemplo disso seriam os community colleges. O community college não tem requisitos para a maioria dos cursos, você simplesmente tem que mostrar a prova de que você se formou do ensino médio. Então, um diploma ou um certificado ou algo equivalente. Porém, mesmo dentro dessas instituições, você tem alguns cursos que têm sim prazos diferentes. Então, por exemplo, no community college, se você tivesse indo para o Bunker Hill Community College, quase todos os cursos lá são em admissão aberta. Você só precisa provar que você se formou na high school, você pode se matricular. Porém, enfermagem e ressonância, não. Tem prazos e tem requisitos específicos. Então, outra coisa para você pesquisar na hora de montar a sua lista, né, e colocar lá na sua planilha. Aí depois de você, né, ter a sua planilha, se você sabe quais são os prazos, chega a hora de começar a pensar em montar a sua aplicação. É, Existem vários métodos de aplicar para a universidade. Hoje em dia, a maioria das universidades são afiliadas com um desses recursos aqui e algumas ainda têm as suas próprias aplicações online nos seus sites. Então, a gente tem a Common App, que uma das formas mais comuns, né, de aplicação. Ela foi estabelecida em 1975 e 75 e hoje em dia tem mais de 900 instituições que são membros da Common App. Então, é como se fosse uma aplicação universal para todas aquelas universidades que fazem parte. Cada universidade, às vezes, tem seus próprios requisitos, suas próprias perguntas, seus próprios é, requisitos, suas próprias ah, é, redações e outras coisas que eles pedem, mas no geral é como se você fizesse uma aplicação universal que vai para todas aquelas universidades que você escolhe na sua Common App, e daí você só faz os requisitos suplementares. Você também tem a Universal College App, Universal App, que é quase a mesma ideia, só que é um produto mais novo, lançado em 2007, e tem 9 instituições que são membros do Universal App. Então, assim, é muito parecido, porém menos membros. Mas é importante lembrar que parte do Universal App é a Harvard, por exemplo. E daí você tem a Coalition App. A Coalition é uma colisão, é uma plataforma mais robusta, porque é parecida com essas outras que eu mencionei, porém ela também dá para o aluno uma ferramenta para organizar, para criar a sua lista, para refinar suas aplicações e também é, dá muito mais suporte aos alunos nesse processo todo, principalmente alunos que são de grupos ou comunidades não representadas ou com baixa renda, etc. Então, existe um pouco mais de suporte na Coalition e dessas universidades que fazem parte da Coalition App. E daí, além disso, muitas universidades têm suas próprias aplicações, né? Ou às vezes elas fazem parte de uma dessas plataformas que eu mencionei e também tem a sua aplicação. Então, assim, vai depender de quais são as suas escolas naquela sua lista, né? Porque, por exemplo, digamos que você tem uma lista de 9 universidades e 8 delas fazem parte da Common Application. Então, faz mais sentido você fazer uma conta na Common App, que é de graça, e aplicar por lá, porque você vai mandar todas as aplicações de uma vez só. Ah, mas, digamos que você tem uma escola na sua lista e eles têm, né, uma aplicação direta no site deles. Então, você pode ir lá e fazer aquela aplicação no site deles. Então, vai depender de como a sua lista está montada e aonde que caem as suas universidades ali naquela lista. E, finalmente, ainda existem escolas que têm aplicações em papel. São muito poucas, mas ainda existem aquelas que você pode ir pessoalmente e fazer sua candidatura em pessoa, no bom e velho papel e caneta. E aí chega a parte, né, dos componentes da aplicação. Como eu falei, vai variar bastante de uma universidade, uma faculdade para outra. Mas pode incluir todos ou alguns desses requisitos aqui. Então, o formulário de candidatura, a aplicação, né? Isso sempre vai existir.
seu básico. Todo mundo vai pedir um histórico escolar do seu ensino médio, então o seu histórico da high school, né? Se você estudou metade em outro país, metade aqui nos Estados Unidos, você vai ter que ter todo esse histórico para providenciar para a universidade, para avaliação. A pontuação nos testes padronizados, e isso vai variar muito de universidade para universidade. Esse é um critério, como a gente falou antes, que mais e mais está se tornando opcional ou completamente sendo eliminado do processo seletivo. Mas existem universidades que ainda pedem isso, e aliás, algumas que tinham tornado esse requisito de testes personalizados uma opção ou eliminado eles durante a pandemia e agora estão voltando com esse requisito. Então é importante você olhar a informação atual de cada universidade que você está considerando e saber que isso às vezes muda de ano para ano. As cartas de recomendação também é um requisito que pode ser é, opcional ou não, isso vai depender da universidade também, e quantas cartas de recomendação, né? Algumas escolas pedem uma, outras pedem três, então se preparar para isso também. As listas de atividades ou seu currículo também é algo que vai variar, né? A sua carta de motivação pessoal ou a sua redação. Algumas universidades vão pedir uma entrevista, um teste, uma audição, um portfólio. Audição ou teste e o portfólio normalmente são para cursos nas artes cênicas, coisas do tipo, às vezes tem esse requisito também. É importante que você, né, mais uma coluna para aquela planilha da sua lista de universidades. Você vai lá colocar quais são os requisitos de cada universidade, porque vai diferenciar muito de uma para outra. E importante lembrar que essa aplicação e todos esses requisitos, eles estão te representando. É a sua representação para aquela universidade. É uma pessoa real, né, que vai avaliar tudo isso, tipo eu, que vai ler toda essa informação, que vai ler essa carta de motivação, que vai ler as cartas de recomendação, que vai ler toda essa informação, a sua lista de atividades. Então, assim, tenha certeza, peça para alguém olhar, avalie, né, veja que a gramática está correta, que seu nome está escrito certo, que você envie só a sua melhor versão disso tudo, sabe? Tire o tempo para fazer uma aplicação que seja o melhor reflexo da sua pessoa, porque às vezes vai ser a única oportunidade que você vai ter de se apresentar para sua universidade, né? Então é importante que você lembre disso. A MIFA tem vários recursos para você aprender mais sobre esses requisitos, né? Tem blogs, tem seminários sobre as opções de aplicação, sobre todo esse processo. Então, use os recursos da MIFA que estão aí disponíveis para você. E também lembre que, né, esse processo de candidatura, ele custa dinheiro, que toda universidade vai cobrar uma taxa para você fazer essa aplicação. E, né, isso vai doendo no bolso. Então, pense nisso também, né? Lembre-se disso. E alguns estudantes, dependendo, né, do seu critério, da sua renda, vão ter a oportunidade de ter um código de isenção de taxa. Então, se você acha que você pode se qualificar para um desses códigos de isenção, é importante que você fale com o seu conselheiro na sua escola para te ajudar com esse processo para você, né, economizar um pouco de dinheiro, porque, como eu falei, às vezes a aplicação acaba custando bastante, pesando no bolso. Mas, enfim, falando de todos esses requisitos, no final das contas, a sua preparação acadêmica continua sendo uma das componentes mais importantes na hora, de avaliar a sua preparação, né, avaliar a sua candidatura para cada universidade. Então, é importante entender, né, o contexto do aluno que a gente está avaliando. Então, é o rigor das suas classes que você fez, e as suas notas e as disciplinas que você tomou, né? Então, às vezes, é mais interessante para um escritório de admissão, para um oficial de admissão que está avaliando a sua candidatura, às vezes é mais interessante a gente ver alguém, um aluno que resolveu se arriscar e se desafiar e se inscreveu numa matéria mais avançada na high school e talvez tirou uma nota menor. Então, por exemplo, um aluno que fez uma classe avançada e tirou um B versus alguém que tirou um A numa classe padrão.
Então, todas essas nuances são interessantes, a gente olha muito isso, a gente presta atenção, né? As universidades que você aplicar vão prestar atenção nesse currículo. O que que você fez durante esses 4 anos? Você se desafiou? Você tentou fazer cursos mais rigorosos? Os seus cursos têm a ver com que com a matéria que você está buscando estudar na faculdade, né? Por exemplo, você talvez aplicou para um programa de ciências de computação e tinha classes de ciência de computação na sua high school e você resolveu se inscrever nessas classes. Tudo isso vai te ajudar, vai pintar uma história ali sobre o seu currículo acadêmico e sua preparação acadêmica para ingressar na faculdade, né? Se você realmente está pronto para isso. Outra coisa também é a melhoria progressiva, né? Superação. Então, é interessante para a universidade não só entender se o aluno tem essa capacidade acadêmica, se ele realmente se esforçou, né, se desafiou, mas também ver essa progressão, essa melhoria. É sempre mais interessante a gente ver um aluno que talvez começou o primeiro ano não tão bem, né, teve algumas dificuldades, mas aí você vê aquela melhoria e aquela tendência ao aluno ter notas melhores e melhores a cada ano do que ao contrário, ou, né, e isso conta muito, assim, isso principalmente se é um caso onde a gente está meio na dúvida, né, você está assim, pô, já essa média final não está exatamente onde eu quero, mas aí você vê que o aluno começou, talvez, teve bastante dificuldade no primeiro ano, e daí os anos seguintes ele, né, se superou, se inscreveu em várias classes difíceis e conseguiu ter notas boas e superar toda aquela dificuldade, isso é muito importante, porque mostra resiliência, mostra maturidade, mostra, né, muitas características que a gente quer ver num aluno. É, e por último, só lembrar que as suas notas do último ano da high school ainda contam muito. Suas últimas notas contam muito. Não é porque você foi aceito que agora tá tudo bem e não tem problema e a gente pode relaxar e respirar e largar a mão. Não é bem assim. É muito importante que o aluno mantenha o foco e mantenha o seu nível de disposição acadêmica durante seu último ano, porque as universidades têm o direito, sim, de rescindir a admissão para algum aluno, se for determinado que suas notas finais não são satisfatórias. Então, isso acontece, infelizmente, de alunos. Né, não terem as notas satisfatórias no fim do ano. Toda universidade vai pedir aquele currículo final, né, suas notas finais, e se a gente vê é, uma queda muito severa, né, a gente pode sim rescindir a admissão. É um problema, é um alerta. Então, é importante lembrar que você tem que manter sua disposição naquele último ano até o final. E por fim, antes da gente começar a falar sobre os testes padronizados, lembrar que esses critérios de admissão são um pouco diferentes quando você está falando de universidades públicas. As universidades públicas, o critério de admissão de uma universidade pública é determinado pelo Estado. As universidades particulares são bem diferentes e podem determinar o critério que eles quiserem. Então é importante lembrar que a média, né, o que a gente chama de GPA, que é a média das notas de um aluno, se for menor do que 2,0, o aluno não vai ser admissível em nenhuma instituição estadual. Então, é muito importante lembrar que se você está aplicando para uma faculdade pública, nenhuma faculdade pública, nenhuma, pode aceitar um aluno com uma média de menos de 2,0. Isso é informação pública, você pode procurar na internet, tem todo o guia do departamento, né, de educação do estado, que mostra todo o critério que a gente tem que seguir. Um aluno com uma média de 3,0 ou mais é considerado admissível para a universidade pública aqui no estado de Massachusetts. Cada estado vai variar, mas para nós aqui em Massachusetts é a média. Quando o aluno está entre 2,0 e 2,99, aí tem outros critérios e outros jeitos de avaliar a candidatura daquele aluno. Então, assim, se você tem um 3,0 mais alto, praticamente garantido, a não ser que seja, né, que você esteja competindo para um programa mais seletivo, que tenha poucas vagas, enfim, aí é outra história. Mas, no geral, programas gerais com 3,0 ou mais, que é equivalente a um B, um aluno é admissível para uma universidade pública. Quando você está abaixo daquele 3,0, mas acima do 2,0, aí tem outros critérios que a gente avalia, e aí pode entrar, sim,
as suas notas, as suas notas dos testes padronizados, tipo SAT ou ACT, que é o que eu vou falar no próximo slide. Mas só para lembrar que, né, os requisitos das faculdades públicas são um pouco diferentes das privadas. E por último, lembrar que existe uma faculdade, uma universidade, uma instituição para cada tipo de aluno. Nem todo mundo tem notas perfeitas, nem todo mundo só tira A. Existem muitos estudantes que né, têm médias mais baixas, de Bs ou Cs, enfim, e conseguem achar uma universidade que seja compatível com seus estudos, com suas metas. Existe uma instituição para cada tipo de aluno. Então, lembrar que existem muitas opções e todo mundo tem acesso e pode sim ter muito sucesso na universidade, independente de como são suas notas na high school. Então, agora falando dos testes padronizados, como eu falei, está ficando cada vez mais comum que muitas universidades tornem isso opcional, mas algumas universidades, principalmente as mais seletivas, ainda colocam muito peso em cima desses testes padronizados. Então, você tem o SAT e o ACT. Antes do SAT, você tem o PSAT, que é o pré-SAT. Então, é um teste de prática mesmo. É como se fosse, a gente chama de pré-SAT, porque é a prática para entender como seria, né, a sua disposição, como seria quando você fazer, né, uma preparação para o seu SAT. Quando você faz o PSAT, que normalmente vai ser ali no seu segundo ou terceiro ano, você então, através do reporte das suas notas, né, da sua avaliação do PSAT, você pode então desenhar um teste de prática para você praticar o SAT. Aí, então, o SAT ele vai te avaliar o seu nível de preparação para a faculdade, né? Existem preparação gratuita no site do SAT, que é o o College Board, e daí você tem também o SAT. Então, muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas qual é a diferença? Qual que eu devo fazer? Então, essa é uma pergunta para o seu conselheiro na sua escola, que está te ajudando com esse processo, que está te ajudando a fazer sua lista, que está ajudando eh, com toda a sua preparação, para saber o que que é melhor para você, né? Às vezes você precisa fazer os dois, porque você está aplicando para uma escola que pede um versus o outro, etc. Às vezes vai muito de cada estudante, então é importante que você entre em contato com o seu conselheiro na sua escola para entender qual é o melhor teste para você. No geral, o SAT ele foca mais na análise crítica, no seu pensamento crítico, enquanto o ACT ele tem um currículo mais baseado na ciência, no seu conhecimento de ciências. Então, muitas vezes, os alunos que estão procurando cursos na área de ciências de exatas tendem a ter uma pontuação melhor no ACT. Então, às vezes, eles escolhem fazer o ACT simplesmente porque a pontuação tende a ser melhor naquele teste, né, naquele teste, mas vai depender do aluno. Como eu falei, muitas universidades hoje em dia têm têm esses testes como uma opção, é opcional. Lembrando que, se você está aplicando para uma universidade que tem testes, os testes padronizados são uma opção, se você decide não enviar, outras partes da sua aplicação, né, outros daqueles requisitos, talvez tenham mais peso. Então, se você não envia o teste padronizado, talvez as suas notas tenham um peso maior naquele processo seletivo. E também lembrar que quando a instituição tem o teste como opcional, mas se você tirou uma pontuação muito boa e você quer enviar para a universidade, não tem penalidade nenhuma nisso. E a universidade vai sim olhar aquele resultado. Então, se você fez o ACT ou SAT e você tirou uma pontuação muito boa, não tem por que não enviar, né, para a faculdade que você está aplicando, se você acha que isso vai ajudar na sua aplicação. Agora, se você fez o teste e você não está feliz com a sua pontuação, que talvez a sua nota seja um melhor reflexo da sua capacidade, então, se é opcional, não precisa enviar, né? Então vai depender muito. Então, e outra coisa para lembrar também é que tem o exame AP. Então, muitas escolas, muitas high school oferecem classes que se chamam AP, Advanced Placement. Se você faz parte de alguma dessas classes durante seu tempo na high school, você tem a oportunidade de fazer o exame AP. Esse exame, dependendo da sua pontuação nesse exame, você vai poder, então, ganhar crédito universitário pela classe que você fez na high school. Então, é interessante e não só isso, né? O exame AP, ele vai
demonstrar o seu conhecimento daquela disciplina, mas também talvez possa te dar crédito na faculdade. Então é interessante você pesquisar isso, né? Dependendo das classes que você está tomando. E mais uma vez vai mostrar a sua aptitude, a sua preparação para a universidade. Enfim, é uma coisa a considerar, mais uma vez, né? Vá lá na sua planilha, faça sua anotação sobre quais universidades que você está considerando, quais que, é, precisam desses testes padronizados, se for o caso, se prepare. Tem muitos recursos online grátis, né? De para preparação para esses exames, tem cursos pagos também. Você pode fazer mais do que uma vez. Muitas universidades vão fazer o que a gente chama de super scoring, que é pegar as suas melhores pontuações de múltiplos testes que você fizer. Então, por exemplo, você fez o SAT 3 vezes, então você mandou os 3 testes para a universidade. Eles vão pegar a pontuação maior de cada sessão entre aqueles 3 testes, né, e montar um super score. Então é importante lembrar disso também, né, se você está aplicando para uma universidade onde requer esses testes, fazer esse tipo de pergunta, qual é o limite de teste que eu posso mandar, vocês fazem super scoring, qual é o mínimo, o que que é a média, né, que vocês estão procurando, tudo isso é muito importante você perguntar para o escritório de admissão da universidade que você está considerando. E aí, algumas universidades, como eu falei, vão querer uma lista de atividades, né, ou um currículo. Então, o que que isso quer dizer? Maioria das vezes, a universidade que pede isso, a gente está procurando entender a sua capacidade de liderança, de resiliência, de responsabilidade, né? Para saber, essa pessoa é responsável, ele vai conseguir eh, manter os estudos, vai conseguir focar, vai conseguir fazer tudo isso com independência, né? Porque essa é a grande diferença de um aluno de universidade com um aluno que está vindo da high school, é que você tem muito mais independência. Você tem que, né, ser o seu motivador. Então, é uma oportunidade de você mostrar tudo isso, né? Mostrar a sua maturidade, a sua independência, as suas características de liderança, de resiliência, enfim. Então, se você não sabe o que colocar nessa lista, lembre-se que se você trabalha fora de casa, isso também conta. Se você tem um part-time, se você tem um trabalho. Então, por exemplo, um aluno que tem um currículo que mostra que ele trabalha 20 horas por semana para ajudar a família lá no McDonald's, isso é tão importante ou tão impressionante quanto alguém que é o capitão do time de basquete, né? Então, tudo isso conta, porque isso mostra iniciativa. Você tá conseguindo tirar notas boas mesmo trabalhando 20 horas por semana, sabe? É, a gente quer e o mais importante então, assim, é sempre importante lembrar que, né, suas responsabilidades com a família, com empregos, etcétera, também contam nessas listas. E o mais importante é destacar o seu impacto, né, seja na sua comunidade, seja na sua escola, na sua família, enfim. E no final das contas, a universidade está mais interessada em ver a sua iniciativa, a sua paixão, a sua dedicação nessas atividades do que uma lista robusta que foi feita só para impressionar. Porque a gente sabe dizer a diferença, né? A gente sabe notar a diferença ali. Então não adianta você ter uma lista de 35 atividades, se tudo é muito superficial. É mais interessante que você mostre dedicação, que você mostre várias características através de, né, talvez 3 ou 4 atividades do que 25 atividades. Então, manter isso, né, na sua mente quando você está criando essa lista. E como eu falei, não é toda universidade que está pedindo isso, mas quando você, se for o caso de ter todos esses critérios em mente. É, Muitas universidades vão pedir o que a gente chama de redação ou a carta de motivação, né? Que às vezes vai ser exatamente isso, escreva uma redação sobre o porquê que você quer estudar nessa universidade X, ou o que que te motivou, né? Mas no geral, ou às vezes é outro tópico, às vezes você tem liberdade para escrever sobre o que você quiser, mas mostrando é, quem você é, compartilhando algo pessoal, marcante, é uma oportunidade de você mostrar quem você é fora daquele currículo, né? Fora dos números que a gente está olhando, fora do seu currículo escolar, entender quem você é como pessoa. Então é muito importante que, é, que você seja genuíno, que você comece esse processo bem cedo. Se você sabe que as escolas que você está aplicando, que a sua candidação vai requerir que você mande essa carta de motivação, né? Que você faça essa redação. Então é importante que você comece esse processo bem cedo, que você tenha tempo de escrever várias vezes, né? De você revisar, entender que isso é uma oportunidade que você vai estar falando de você. Né? Independente da história que você está contando naquela redação, você tem que
falar sobre você. Você pode contar uma história de como a sua, né, seu parente te motivou a estudar medicina, mas o foco é em você, né? Não vai escrever uma redação aí sobre o seu parente, e fazer a gente torcer pelo seu parente em vez de conhecer você. É, se por acaso essa universidade está perguntando, ou está pedindo que você escreva sobre por que você quer estudar naquela escola específica, que às vezes pode ser uma das perguntas ou uma das redações que a escola peça, é importante que você fale sobre aquela universidade, aquela instituição, não só sobre a cidade, né? Ah, então você tem que fazer um pouco de pesquisa e entender quem é a sua audiência, quem é que vai ler essa carta, quem está pedindo isso. É, tenha o tempo de escrever uma carta de motivação, uma redação que, que, que conecte com aquela universidade, com aquela instituição, sabe? Ah, e mais importante é que você queira, no final daquela redação, daquela carta, que a pessoa que esteja lendo queira que você faça parte daquele ambiente, queira que você faça parte daquele campus, daquele corpo estudantil. Né? Essa é a motivação da carta pessoal. A Common App normalmente tem 3 opções de redação. Você tem três, não, desculpa, 7 opções para você escolher. Muitas escolas, muitas faculdades vão ter outras redações que eles vão ter como requisito, além daquelas que como na peça. Então é importante que você olhe cada universidade que você for aplicar, vai ter requisitos diferentes quando chega na parte da carta de motivação. Algumas são opcionais, algumas aceitam só aquela da Common App e tá tudo bem, outras pedem mais redações, então é importante que não, né, que você faça toda a sua pesquisa e anote isso também na sua planilha. Muitas vezes vão pedir que talvez você escreva sobre um tema, né, que afetou sua vida, assim, não precisa entrar em pânico, não precisa ser algo que mudou sua vida, não precisa ser, né, qualquer redação, qualquer evento que você escrever pode ser importante, pode ter um impacto naquela pessoa que está lendo, então não se sinta, eu nunca fiz nada de tão, não, né, tão importante assim, não. O meu melhor, a melhor redação que eu já li, como eu tenho 10 anos fazendo isso, já li muitas redações, foi um rapaz que escreveu sobre uma visita ao Costco. E simplesmente foi a redação melhor, a carta de motivação mais brilhante, mais bem escrita que eu já li em 10 anos de profissão. Então, assim, realmente não se preocupe. Você pode escrever sobre qualquer coisa, que mesmo assim você pode escrever uma redação, uma carta muito impactante. É, é muito importante também que você lembre que plágio é considerado algo muito grave. Então, se você copiar algo da internet, a gente tem como saber. Se você usar inteligência artificial, né? Se você pedir para o ChatGPT escrever a carta para você, a gente vai saber. Tem como saber isso. Então, assim, lembre-se disso, né? Tire o tempo para realmente pensar sobre esse tema, pensar sobre o que você vai escrever, revisar várias vezes. Existem vários recursos online para te ajudar, né? Como escrever a sua redação. E use todos esses recursos, peça para alguém revisar, peça para um amigo ler, para você realmente colocar o seu melhor nessa redação, porque às vezes pode ser uma parte muito, muito importante da sua candidatura para a universidade. Então, aqui a gente tem mais algumas sugestões sobre o que você pode abordar nesses temas da carta de motivação, né? Essa aqui são alguns dos temas que estão sendo usados esse ano e ano que vem. ah, para os nossos aplicantes. Então, aqui você vê o tipo de redações que a gente procura, os temas para abordar. Então, você tem muitas opções e em como focar melhor na sua carta de motivação no seu processo seletivo. Aí outra parte desse processo todo seria as cartas de recomendação, né? Então é importante que você lembre que você comece a pensar nisso, né? Se você está entrando no seu último ano aí, ano que vem vai ser o seu último ano, você vai começar a
fazer aplicações esse verão, que você pense bem quem vão ser as pessoas que você vai pedir essa carta de recomendação. É importante que você peça com antecedência, né? Então, se você agora está no teu terceiro ano, antes de acabar o ano letivo, agora a gente está no final do ano letivo, já comece a conversar com seus professores, peça essa recomendação para que ano que vem você já comece o ano, né, com essa carta pronta ou semi-pronta. É muito importante, às vezes ajuda bastante se você procurar professores que realmente te conhecem, que foram seus professores, talvez em matérias difíceis, né? Mas que realmente, no final das contas, é importante que você peça alguém que te conheça realmente, que tenha algum tipo de relação com você, né? É muito mais impactante a gente receber uma carta de recomendação de alguém, de um professor que realmente conhece aquele aluno, que pode falar sobre, né, os seus defeitos, os seus acertos, a sua motivação, a sua resiliência, do que alguém que conhece aquele aluno só por superfície, né? Que vai simplesmente falar, eu conheço fulano, ele é um ótimo aluno. Não é tão impactante quanto, o fulano passou por isso, aquilo, né? Eu fui professor dele no primeiro ano, no último ano eu vejo agora toda essa progressão, começou, talvez teve um problema aqui no começo, mas agora hoje em dia é um aluno brilhante e tal. Ter todo aquele contexto sobre quem é um aluno é muito mais importante do que, né, o título daquela pessoa, ou enfim. E se um outro ponto muito importante é que as universidades não querem mais do que 3 cartas de recomendação. Mesmo que você tenha 9 pessoas que vão falar coisas brilhantes sobre você, mande só o que está sendo, realmente só o que é aquele requisito. Se a universidade está pedindo 3, não mande 9, a gente não vai ler. Você tem que entender que os oficiais de admissão estão lendo milhares de cartas, né, de redações, e a gente realmente não tem tempo para ir além da cota. Então, assim, preste muita atenção no, no que está sendo requisito, no quais são os requisitos, o que estão pedindo de você, e só mande mesmo o essencial. É, então, assim, comece a fazer isso, né? Então, enquanto você está fazendo sua lista de universidades, também faça a sua lista de quem vão ser suas recomendações. E também pense em professores que escrevem bem, que, como eu falei, conhecem você. E daí, depois desse processo todo, é importante que você agradeça, tá? Mande uma nota de agradecimento para os seus professores que se disponibilizaram para fazer essa recomendação para você, porque é bastante tempo, né? Eles tiraram tempo para fazer isso para você. É, e é muito importante também que você lembre de conectar com o seu conselheiro, que muitas vezes o seu conselheiro na escola vai ser um dos seus recomendantes, que, né, uma das pessoas que vai escrever essa carta de recomendação, mas eles também vão te ajudar nesse processo todo, coletar todo esse material e enviar para a escola, muitas vezes enviar para a universidade que você está aplicando. Então, lembre-se de conectar, de entrar em contato com o seu conselheiro, né? Com bastante antecedência, porque eles também precisam de tempo para fazer tudo isso, te ajudar com esse processo. São muitos alunos que eles estão auxiliando nesse processo, então se dê o tempo de fazer tudo isso. Em questão de entrevistas, não é. As entrevistas não são requisito em todas as universidades, né? Ou não são oferecidas em todas as universidades, mas algumas sim. Ou tem entrevistas opcionais, ou isso é um requisito que faz parte do processo seletivo. Existem 2 tipos de entrevista. Você tem a entrevista informacional, que é quando o aluno vai fazer as perguntas, e você tem uma que é mais de avaliação, né? Que é então quando o escritório de admissão está fazendo perguntas para o estudante, e isso faz parte do processo seletivo. Mas como eu falei, não são todas as instituições, é um número bem pequeno que tem entrevistas como requisito, mas mesmo assim é importante que, se isso faz parte do processo seletivo para algumas das universidades que você está se candidatando, que você se prepare para isso, tenha perguntas preparadas, que você conheça muito bem, ou saiba expressar muito bem os motivos pelo qual você está se candidatando para essa faculdade, que você faça perguntas, né, ponderadas, que realmente mostrem que você refletiu sobre tudo isso, que você se vista bem, né, que você traga o seu melhor, né? Venha bem relaxado, profissional, preparado, assim, acho que a palavra principal ali é estar preparado.
para isso, né? Então, se a universidade que você está se candidatando, se a universidade oferece a opção de uma entrevista, ou encoraja que você faça isso, por favor, faça. Isso também faz parte daquele interesse demonstrado, né? É, es- essa preparação é muito importante, como eu falei, você está preparado para responder as perguntas, né? Ah, e lembrar que essa entrevista ela pode ocorrer com oficiais do escritório de admissão, como pode também ser feita por alguém que é afiliado à universidade, normalmente alguém que é formado daquela universidade que faz essas entrevistas, ou até mesmo um aluno, né? Mas esteja preparado para responder as perguntas, esteja preparado para contar a sua história, quem é você, de onde você vem, qual é a sua motivação, por que que você quer fazer parte dessa universidade. E muito importante também que você, depois desse processo, depois de você fazer a sua entrevista, que você entre em contato com a universidade, mande um e-mail, uma carta de agradecimento, né? Principalmente se você estiver inseguro sobre como foi o seu desempenho na entrevista. Talvez se você estava muito nervoso, acha que talvez não foi muito bem. Você pode então nesse e-mail, nessa carta que você mandar, né, falar explicar, ou não precisa explicar que você estava nervoso, mas enfim, é uma oportunidade de talvez você mais uma vez se colocar assim, de uma maneira mais positiva depois da sua entrevista. É, Hoje em dia também muitas universidades estão fazendo entrevistas através do e-mail. Então, se esse for o caso, se for uma entrevista escrita, não seja pessoal ou virtual, então que você lembre de usar a gramática correta, de linguagem profissional, né? Pontuação, etc. Então é muito importante que você preste atenção aí na sua linguagem, no jeito que você escreve, ah, se essa entrevista for feita por e-mail. A MIFA também tem um recurso que você pode usar para dicas para as entrevistas, também está disponível no site da MIFA, então se isso for, né, o caso para você, que você utilize esse recurso. Então agora você, né, depois que você fez todo esse processo, você mandou sua aplicação, agora então é entender o processo da decisão de admissão. A maioria das faculdades vai enviar essa decisão por e-mail, e também publicar no seu portal. Cada universidade vai ter um portal na internet, vai ter um portal que você pode acessar para acompanhar ali acompanhar a sua aplicação, né? Então você vai ter vários status. Você vai ter admitido, onde você foi aceito, né? Você pode ser aceito para começar talvez no próximo semestre também. Pode ser que a pessoa seja, você aplicou para iniciar no outono, mas talvez você seja admitido para primavera, por exemplo. Você tem o status de diferido, que é onde você não é aceito naquela fase inicial, na ação ou decisão antecipada, mas então considerado na decisão regular, né? Como eu falei bem antes, no começo do nosso seminário, isso é uma possibilidade também. Aí, ou você vai ter recusado, que é quando você não é aceito na universidade, ou colocado numa lista de espera. Então, a lista de espera quer dizer que você não foi aceito ainda, mas você pode sair eventualmente da lista de espera. Então, quer dizer que, a maioria das vezes, se você está na lista de espera, quer dizer que você está pelo menos ali atingindo os requisitos de admissão daquela universidade, mas, né, não foi diretamente aceito, mas não foi recusado. Então, é, são essas, assim, como se fala, os tipos de decisão que você pode ver ali no seu portal. Entendendo também que muitas escolas têm uma lista muito grande, né, de candidatos. E então, depois que você tem essa decisão, o próximo passo se você foi aceito à escola, é enviar o seu depósito, né, que vai então segurar a sua vaga naquela universidade. Muitos desses depósitos, eles não são reembolsáveis. Então, prestar atenção de não colocar depósito em várias escolas para segurar uma vaga em várias escolas, que muitas vezes você não vai poder ter esse dinheiro reembolsado. É, Muitas vezes também, às vezes, né, como eu falei, se você está naquela lista de espera, você pode eventualmente sair da lista de espera. E uma coisa que eu quero pontuar aqui sobre a lista de espera que existem dicas, né, para você talvez subir de categoria naquela lista de espera, que muitas escolas têm uma lista muito grande, e
é aí que talvez aquele contato maior com o escritório de admissão vai te ajudar bastante nesse processo. Então, você mandar uma nota para o escritório, você ligar para o escritório, mandar um e-mail, conversar com o seu conselheiro de admissão naquela universidade, né? Falar, oi, Franci, tudo bem? Nossa, eu estou na lista de espera, mas olha, meu sonho é estudar na sua faculdade, por isso e aquilo, entendeu? O aluno que está constantemente em contato com a gente, que está mostrando interesse, ele com certeza, primeiro que aquela pessoa vai lembrar de você, né? Vai lembrar, o fulano me mandou tantos e-mails, já conversei com ele várias vezes, né? Ele quer muito estudar aqui, poxa, vamos ver se tem um jeito de a gente conseguir, né, uma vaga para ele. Então isso conta muito. Ou, por exemplo, se você aplicou ali naquele processo de ação antecipada, e talvez você ainda não tinha suas notas atuais desse ano, seria interessante então daí mandar aquelas novas notas para a universidade como um jeito de falar, olha, tá aqui, ó, vocês me colocaram na lista de espera, mas como você pode ver, minhas notas aumentaram esse semestre, estou indo super bem, né? Tem como vocês me considerarem mais uma vez e me tirar da lista de espera? Então, assim, esse contato é muito importante na hora, né, na hora de tentar ali avançar fora da lista de espera, se você foi colocado na lista de espera numa faculdade onde que era uma das suas opções principais ali, né? Aí, então, depois de tudo isso, né, esse processo longo, agora é a parte mais, talvez mais complicada desse processo todo, que é entender a acessibilidade financeira de uma faculdade. Então, né, entender a assistência financeira que está sendo oferecida para você e entender como isso compara com o preço, né, daquela universidade. E então entender qual é o custo, né, do preço líquido e entender também os prazos da assistência financeira. Você tem que ficar atento a esses tipos de prazo. Então, preencher o FAFSA, se você for preencher o FAFSA, quanto antes possível, olhar as datas diferentes dos prazos, né, para assistência financeira, tanto federal quanto estadual. Então, por exemplo, para nós que moramos aqui em Massachusetts, existe o Mass Grant, que é uma bolsa do estado. Então, você não tem que pagar, é um dinheiro que vem do governo estadual, porém tem um prazo de 1º de maio. Então, se você faz o processo, a aplicação para assistência financeira depois desse prazo, você perde esse dinheiro. Então, assim, é muito importante que você fique ligado em tudo isso. Agora é uma hora muito importante para você começar esse processo, começar essa conversa, vocês que são pais, né, com seus alunos, começar essa conversa com a família sobre quanto que a gente pode pagar, o que realmente é real, né, para a nossa situação financeira dessa família, o que faz sentido, qual vai ser os custos, o quanto que a gente quer se comprometer com o empréstimo estudantil, etc. Então, essa é a hora de começar a ter essas conversas, né? Entender a diferença entre auxílio por necessidade ou auxílio por mérito, quais são esses prazos em cada universidade que você está aplicando. A MIFA tem um seminário muito parecido com esse, tem vários seminários sobre, especificamente sobre assistência financeira. Então, eu encorajo que vocês participem desses seminários para entender melhor todas as opções de ajuda financeira que tem, né? E, e entender todo esse processo, entender quais são as opções que existem por aí. E, e também entender que muitas universidades, aliás, primeiro, existem muitas oportunidades de baixar os seus custos, né? Seja o Tuition Break, por exemplo, que é um programa onde oferece custos um pouco mais baixos para quem está vindo fora do estado, em certas universidades aqui na região de New England. Se você está fazendo um programa que não é oferecido no seu estado atual, existem muitas universidades privadas no mundo, no país todo que tem programas que oferecem taxas iguais dentro do estado, para encorajar que pessoas, né, por exemplo, a Universidade de Maine eh, acaba cobrando a mesma taxa do preço de uma universidade estadual aqui de Massachusetts para um aluno que vai para lá. Então, assim, tem várias oportunidades para você baixar os custos de cada universidade, mas é, mais uma vez, uma pesquisa que você tem que fazer e se informar bastante. Também entender, começar a procurar bolsas privadas,
que existem por aí. Existem muitas ferramentas para você fazer essa busca e entender qual é o tipo de assistência financeira que existe, né, por aí. E mais importante, quando você está fazendo toda essa pesquisa, falando em pesquisar qual vai ser o custo real para cada universidade, é usar é, as calculadoras do valor líquido. É o Net Price Calculator, que existe em toda universidade, é obrigado a ter essa calculadora entre 3 cliques do site deles. Então é importante que você olhe isso, que é uma calculadora onde você vai colocar né, um estimado da sua renda familiar e ele vai calcular os valores daquela universidade, vai calcular assim por alto, claro, né? Tudo feito muito por alto, mas vai te dar uma ideia, ok, com a sua renda, baseado na sua renda, baseado nas notas desse estudante, baseado na sua média, baseado nos custos dessa universidade, os custos, né, dos livros, etc. Esse vai ser o valor real do que você vai pagar. Então vai te dar uma ideia ali do que você precisa ter, e daí você decidir se vale a pena, se você vai tirar empréstimo, se você quer procurar bolsas, enfim, mas você vai ter uma ideia, né, de como vai ser para você conseguir é, pagar os estudos naquela faculdade. E vai te exibir também os tipos de auxílio financeiro federal e institucional que estão disponíveis para você. E o auxílio por mérito também pode ser calculado. Então, de novo, o auxílio por mérito, ele é baseado em notas. O auxílio, né, o auxílio por necessidade é aquele que vai olhar na sua situação financeira. Então, são 2 tipos de auxílio ali que existem. E nem toda universidade tem auxílio por mérito. Então, é uma outra pergunta que você pode fazer quando você estiver conhecendo as suas universidades, é justamente perguntar quais os tipos de auxílio que tem, existe auxílio por mérito, não. É, e mais uma vez, né, falando que a MIFA tem muitos recursos sobre toda essa parte financeira das faculdades. Tem um recurso específico que ajuda você a entender mais essa calculadora do valor líquido, que está disponível no site da MIFA também, é, que te ajuda a entender melhor essas calculadoras e como utilizá-las. Para você fazer o pedido de auxílio financeiro, você vai ter 2 aplicações. Você vai ter a FAFSA, que é a aplicação, a candidatura gratuita para auxílio estudantil federal, que é exigido por todas as faculdades. A FAFSA abriu esse ano, no 1º de outubro, e a FAFSA sempre vai pedir a informação de 2 anos anteriores. Então, por exemplo, para quem está fazendo a FAFSA do 2025, 2026, que é esse próximo ano que vem agora, você vai estar olhando os dados do seu imposto de renda de 2023. Algumas outras universidades vão pedir também o CSS Profile, que é exigido por cerca de 200 faculdades diferentes e algumas agências. É, e também você vê aí os prazos são bem parecidos, né? E aí você tem os pedidos de auxílio financeiro, que são específicos da faculdade, esses são publicados na faculdade em si, e muitas vezes você vai ter a universidade que vai pedir para você enviar a informação do FAFSA, mas também vai ter ali mais oportunidades de você conseguir outro tipo de auxílio financeiro. Normalmente as bolsas são uma aplicação à parte que está disponível na página da universidade. Então é importante você fazer essa pesquisa, dar uma olhada nas opções, né, o que existe ali e se preparar para tudo isso. Mas, como eu falei, a MIFA tem um seminário, um webinar específico para auxílio financeiro, que vai ajudar a entender todo esse processo, né, e vai explicar com mais detalhes todo esse processo de busca de auxílio financeiro, os tipos de auxílio que existem por aí e como você pode financiar os seus estudos. E você tem mais opções também aqui em Massachusetts de como pagar para sua universidade, né? Então você tem o programa do Mass Transfer, que vai fazer a transferência de um community college, uma faculdade comunitária, para uma faculdade pública, né? E te dá muitas vantagens. Mas você tem esses programas diferentes aqui em Massachusetts que ajudam muito. É, então, mais informação do Mass Transfer, você pode visitar o site do Mass Transfer aí, mass.edu/Mass Transfer, que vai explicar melhor, mas normalmente isso vai te ajudar bastante, vai economizar dinheiro, vai economizar tempo. Um programa maravilhoso. É uma conexão entre todos os community colleges, né, das faculdades comunitárias do estado com as faculdades públicas do estado. Você também tem o tuition break, que é a redução nos custos da mensalidade em outros estados, como eu falei.
entre as instituições aqui da região de New England. Então, normalmente você tem que ir naquele website ali para descobrir se a matéria que você vai estudar se encaixa nesse programa, porque normalmente é, você tem essa redução dos custos quando você está cursando uma matéria que não é oferecida no seu estado. Então, por exemplo, você quer fazer um curso é, você quer fazer um curso, sei lá, de enfermagem, digamos, e não é oferecido nesse estado, mas você vai numa faculdade em Maine que oferece aquele curso, então daí você consegue esse desconto, né, no programa do Tuition Break, porque as universidades públicas do seu estado não oferecem. E você tem também o programa do Commonwealth Commitment, que é que faz parte desses programas de transferência, né, entre as faculdades, os community colleges, as faculdades públicas aqui em Massachusetts. Então, você tem que começar num community college, terminar o seu associado, né, que é aquele diploma de 2 anos, e aí transferir para uma das universidades públicas aqui e completar o seu programa, o seu bachelor's, né, o seu bacharel em 2 anos. Aí você tem que manter uma certa média, e com isso você vai ter uma redução nas suas taxas, porque eles vão congelar as suas taxas, né, que normalmente são ajustadas todo ano, dependendo do estado. Então, você tem ali uma redução nas taxas, é, uma redução nas taxas, e vai acabar, assim, economizando por alto mais de US$ 5.000 por ano, né, entre aqueles 4 anos. Você também tem 10% da redução dos seus custos, de mensalidade quando você faz aquela transferência. É, enfim, são muitos benefícios e é interessante você pesquisar sobre isso, principalmente se você já tem planos de começar os seus estudos no Community College e eventualmente transferir. E aí, então, falando sobre, né, a sua manutenção, controle e como a MIFA te ajuda com isso. Então, a MIFA, ela vai mandar e-mails, entrar em contato com as famílias que fazem parte do meu list da MIFA, para manter as famílias, manter os alunos, né, eh, na reta ali, te ajudar até a reta final, segurar sua mão mesmo, né? Então, tem um timeline diferente para cada um, mas é, enfim, aqui a gente quer entender melhor a manutenção, controle, os prazos importantes, né? Então, assim, no seu último ano de escola, então, no seu penúltimo ano, você começa essa pesquisa de faculdades, que é o que a gente falou sobre hoje, né? Você faz o SAT, o ACT, começa a trabalhar no seu processo de aplicação, nas suas redações, nas suas cartas. Aí, então, no outono, quando você começar o seu último ano, é a hora que você vai refazer os seus exames, se você, né, precisar de refazê-los, garantir suas cartas de recomendação, finalizar sua redação, suas cartas de motivação. Você, nesse momento, é a hora de talvez você participar desse webinar da MIFA, né, sobre o auxílio financeiro, entender melhor como você vai pagar a sua faculdade. Começar, é nessa época mesmo, agora em setembro, no caso, para vocês que estão ingressando no último ano de escola, vai ser a hora que você vai preencher suas aplicações, que você vai enviar essas aplicações, lembrando todos aqueles prazos diferentes que a gente conversou sobre, né, mais cedo no webinar. Você marcou ali seus prazos, suas datas naquela planilha que você fez, e você vai, então, apresentar o CSS Profile, se for necessário, na hora de fazer aquela aplicação. E daí ali, quando você está no inverno, né? Passou o outono, você mandou suas aplicações, aí então, depois você passa o Natal, aí você começa então a trabalhar no seu FAFSA. Se você está aplicando para alguma universidade que tem prazo de decisão normal, é a hora de mandar aquelas aplicações, aquelas candidaturas. E é a hora de você começar a pesquisar bolsas privadas e mandar as aplicações para bolsas privadas. Existem vários recursos aí na internet para você pesquisar que te dão listas de bolsas que estão disponíveis. Existem várias bolsas de todos os tipos na internet. Se você for nesse webinar, né, de auxílio financeiro da MIFA, vai te explicar melhor sobre tudo isso. Mas é importante que você comece a fazer essa pesquisa, comece a pensar nisso. E também é a hora, se for o caso, de mandar aquelas suas notas do semestre. E aí, chegando a primavera, né, no final do seu último ano, tá ali, você está no último semestre do seu último ano de high school, você vai começar a receber suas ofertas de admissão, você vai começar a receber suas cartas de auxílio financeiro, né? É a hora de você começar a entender, é o que a gente chama do pacote financeiro, é ali que você vai receber a sua carta de aceitação, mas também você vai receber o seu pacote financeiro e você vai entender o que cada universidade está te oferecendo para
como auxílio financeiro para você pagar os seus estudos naquela universidade particular. Então, é a hora de você participar do seminário, do webinar da MIFA para entender como ler essas cartas, como processar toda essa informação, né? Então, como entender as ofertas de auxílio e o custeio da faculdade. Participe nas apresentações da faculdades, né? Vá visitar os campos. É a hora de mais uma vez fazer aquela última visita. Muitas universidades têm o que eles chamam de Accepted Students Day, né? São eventos para os alunos que foram aceitos, onde você pode ter um contato mais profundo com a universidade, talvez conhecer os professores, conhecer alunos atuais, visitar salas de aula, entender melhor como vai ser aquele espaço, como é ser um estudante naquela universidade. Então, essa é a hora de você participar de todos os eventos possíveis para você poder fazer então a sua decisão. E aí é que você vai, né, escolher a sua faculdade até o 1º de maio, porque normalmente 1º de maio é a data oficial ou não oficial, né, onde os alunos fazem as suas decisões e começam todo aquele processo. É, então, lembrando que a MIFA também tem uma ferramenta gratuita de planejamento de faculdade e carreira para todos, né? Está disponível para todos. Oferece vários recursos dentro dessa ferramenta. Você pode é, explorar carreiras, entender, é, buscar faculdades, mas também entender quais são essas opções de carreira baseado nos seus gostos. Tem vários testes de quizzes que você pode fazer. Você pode aprender mais sobre auxílio financeiro, buscar essas bolsas de estudo que eu mencionei, organizar suas aplicações, né? Então, tem vários serviços gratuitos ali para você, para o aluno e para a família, né? Você cria esse portfólio digital personalizado e você pode então organizar toda essa informação lá. Então é um recurso muito bom e gratuito para nossas famílias aqui de Massachusetts para auxiliar nesse processo todo que a gente sabe que é um processo bem complicado, bem complexo, né? E então agora a gente está quase chegando no fim do nosso webinar. E então o que que você pode fazer? Agora, assim, a gente cobriu muita informação, então, como eu falei, comece as suas pesquisas, comecem a olhar os prazos, né, de auxílio financeiro e os prazos das suas universidades, comecem a desenvolver aquela lista, comecem a conversem entre si, vocês aí, suas famílias, sobre tudo que você aprendeu hoje, sobre os custos, né, o quanto que vocês estão planejando pagar, o que que vai ser fazer sentido para cada um de vocês, para suas famílias. Importante também considerar quando a gente fala de custo, a gente sempre pensa, né, na mensalidade da universidade, mas tem que pensar além disso. Então, por exemplo, se você mora em Massachusetts, se você tem muitas escolas fora do estado que você está colocando na sua lista, que você está considerando, você também tem que considerar não só o custo da sua mensalidade na faculdade, mas também pensar nos custos de transporte, porque, por exemplo, se você mora em Massachusetts e você decide se matricular numa escola, digamos, na Califórnia, você vai ter um custo a mais que você vai ter que morar lá, ou, né, ou morar na faculdade, ou talvez alugar um apartamento, mas também o custo de trâmite, né? Porque quando o semestre acaba, você tem que tirar suas coisas da faculdade, você talvez tenha que voltar para casa, ou se você precisa voltar, visitar a família, ou se a sua família tem que te visitar, é um custo adicional, né, de transporte, etc. Então, é um custo que você também tem que colocar ali quando você está fazendo está tendo aquela conversa entre famílias sobre o quanto vocês estão dispostos, né, ou tem os fundos disponíveis para pagar os seus estudos, tem que considerar tudo isso. Mas agora o que você pode fazer também, se inscrever os outros webinários oferecidos pela MIFA, como eu falei, tem um específico só sobre auxílio financeiro, que explica todo o processo de auxílio financeiro e os tipos e o que você pode fazer toda essa pesquisa, como eu falei, e também começar. Então, acho que agora vocês estão preparados para começar a sua lista de faculdades. E por fim, estamos aqui com, né, todos os recursos diferentes, né, da MIFA em várias plataformas, nas plataformas sociais, então você tem lá o Facebook, Instagram, YouTube, etc. Esse webinário vai estar disponível também, né, nas redes da MIFA. E, enfim, é aqui, então chegamos ao fim do nosso webinário. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora, né, essa hora toda. E agora é a parte aonde estamos disponíveis para perguntas, se vocês tiverem algumas. Muito obrigada. Right. So it doesn't look like we have any questions.
Right, you can probably conclude.